Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje queremos tratar de um assunto interessante porque é aquilo que Deus espera de cada um de nós. Aquilo que Deus preparou sempre na história para os seus filhos, né? E o que Ele espera de cada um de nós com esse plano que Ele tem a nos apresentar e nos convidar a participar. Então vamos lá, vamos caminhar. Qual é o plano de Deus? O que Ele quer conosco? Né? E que esse plano tem a ver com a nossa vida em particular, com a nossa vida de casal, nossa vida de família. O que Ele quer de nós? Qual a nossa resposta? Então, para compreendermos o que é esse plano de Deus, é preciso buscarmos as fontes, ir ao encontro das respostas por meio da revelação. O que Deus revelou em meio ao povo bíblico, aos profetas e aos apóstolos. As fontes nos mostram que a história humana tem início no amoroso desejo de Deus de criar. Sabemos que Deus criou tudo do nada. Deus criou o cosmos, a Terra e tudo que nela existe. Porém, Deus também decidiu criar um ser que pudesse relacionar consigo. Então Deus fez surgir sua criatura predileta, a sua imagem e semelhança, o ser humano. Deus nos criou. Primeiro, a Bíblia, lá no início, no livro de Gênesis, nos diz como é essa criação, o que Deus fez para criar o ser humano. Então, o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Em seguida, Deus os abençoou. A Bíblia diz que apenas o ser humano é que foi abençoado por Deus, para dar-lhe a autoridade sobre todos os animais, não para ser uma autoridade que destrói, mas para cuidar e desenvolver. O que Deus queria com a criação? Ora, um mundo de vida e felicidade. Era para ser assim, não é verdade? Pois Deus criou tudo por amor e o homem e a mulher eram para viver nesse amor e expressarem esse amor entre si. O ser humano era para viver em comunhão com Deus e com o seu semelhante, uma vida de amor entre todos. E essa comunhão no amor é que é o vínculo para a vida e a felicidade. Aí surge a pergunta: por que não foi assim? Por que não é assim? Por que vivemos num mundo com violência, injustiças, famílias desajustadas e destruição? A resposta está no mal e no pecado que entrou na vida humana. Mas foi a própria humanidade que se deixou invadir pelas artimanhas do demônio, aquele que deseja o anti-reino, que deseja que o plano de Deus para o ser humano não se realize. E assim, no princípio, contaminados pelo mal e pelo pecado, o ser humano, que era para viver em comunhão e harmonia no paraíso, formou um abismo entre Deus. Houve uma ruptura na comunhão com o Pai. E o homem e a mulher se viram distantes da comunhão com o Pai. E aí veio a morte, que é o salário do pecado. Porém, Deus nunca abandonou a sua criatura predileta à própria sorte. Entrou na vida da humanidade para resgatá-la e fazer com que o ser humano que saiu livremente da comunhão com Deus, livremente retornasse a Ele. Deus sempre teve a iniciativa, se revelou, conduziu e atraiu o ser humano a si, como um pai que deseja a volta do filho. Em sua pedagogia amorosa, se mostrou como libertador, provedor, salvador e pai misericordioso. E assim aconteceu. Deus, por sua iniciativa, se inclinou ao ser humano e se revelou. Estabeleceu uma aliança de amor entre si e o seu povo como sinal de fidelidade e amor mútuo. Primeiro, Deus se revela a Abraão, o pai da fé, e a sua família. A ele, Deus faz uma promessa de que dele sairia uma grande nação e estabelece uma aliança com ele. E Abraão seguiu os caminhos que Deus lhe havia preparado.
e foi fiel radicalmente a essa fé ao seu Deus. Depois Deus se revela a Moisés e a todo um povo. Com ele estabelece uma aliança após libertá-los da escravidão no Egito e conduzi-lo, após 50 dias, até o Monte Santo, o Horebe. Ali o povo disse: tudo o que o Senhor falou, nós cumpriremos. Assim nos diz o livro do Êxodo, capítulo 19. Com isso, realizam um sacrifício, o sangue da vítima é usado para selar a aliança entre Deus e o povo. Assim narra o livro do Êxodo, capítulo 24. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque eles retornarão a mim de todo o coração. Isso nos ensina o livro do profeta Jeremias, capítulo 24. E assim, ao longo da história desse povo, os profetas sempre lembravam o pacto de aliança com Deus. Chamavam a atenção para os desvios do compromisso com Deus, da sua aliança, denunciavam os pecados e o rompimento da aliança do povo. Povo de cabeça dura, né? Se referindo justamente, né, às incongruências desse povo com Deus. Lembremos que Deus primeiro se revela a Abraão e a sua família. Depois Deus se revela a Moisés e a todo um povo. Mas agora Deus ele quer ir mais além. Ele quer se revelar para toda a humanidade. Por isso Deus, por sua iniciativa amorosa, resolve concluir com o povo de Israel e com toda a humanidade uma nova aliança. Uma nova aliança não com o que concluiu anteriormente com o povo no deserto, mas uma aliança onde colocará a sua lei no fundo do ser humano e a escreverá em seu coração. E eles retornarão ao seu Deus de todo o coração, diz o profeta Jeremias. A palavra de Deus se cumpriu, pois o Pai, que tanto amou o mundo, enviou seu Filho Jesus, o Verbo encarnado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veio Deus ao encontro do ser humano, agora para se revelar para toda a humanidade, não mais para um povo, para uma família, mas para toda a humanidade, e conduzi-la à salvação. A palavra se fez carne, diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e veio morar entre nós. O jeito que Jesus viveu entre nós revelou a verdadeira face de Deus. E obediente ao Pai, cumpriu todo o projeto de salvação, radicalmente, até a cruz e a morte. Porém, a sua morte não foi em vão. Pela cruz, redimiu o pecado de toda a humanidade, nos dando a chance de voltar à comunhão com Deus. Por isso, o Pai o exaltou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome. Confiram lá na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Se por um homem veio o pecado e a morte, em Adão, por outro homem, Jesus, veio a redenção e a reconciliação com o Pai. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5. Por isso, o plano de Deus nos atinge e nos compromete decisivamente, pois somos o objetivo de Deus em seu plano. Jesus veio ao nosso encontro para que todos sejam salvos e alcancem a felicidade plena e a comunhão com o Pai. Nesse sentido, Jesus deu o mandato para os apóstolos: ide por todo o mundo e fazei discípulos. Agora, uma pergunta para todos nós. Podemos dizer que aceitamos o convite de Jesus para ser seus discípulos? Aceitamos aderir à proposta do reino de Deus em nossas vidas? Como é esse reino, então? Ora, o reino que Jesus propõe a nós é de estarmos conectados nele, ouvindo e cumprindo a sua palavra, viver em comunhão em família, em comunidade e com Deus Pai, por meio de Jesus, no Espírito Santo. Porém, o mundo muitas vezes confronta e nega o reino de Deus. São os contra-testemunhos do reino que querem nos conformar, dar uma forma nova a nós, né? Em uma realidade diferente do que nos ensina a Igreja. A Igreja, corpo de Cristo, ensina sobre os valores e virtudes cristãos
pregados por Jesus para a nossa felicidade. Os valores e princípios de vida que o mundo financeiro e das ideologias que querem transformar o homem num número e desumanizar a criatura de Deus precisam ser compreendidos para que não consigam nos envolver e nos desviar do caminho de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, é Ele que nos ajuda a viver o plano que Deus quer para nós. Aquele plano que nós estamos falando, ele define, que a vida plena é dessa forma. Viver a palavra, viver a oração e viver a Eucaristia, que são caminhos que Jesus ensinou para verdadeiramente estarmos instalados nele e aderir ao plano que o Pai traçou para cada família, para cada um de nós. Tendo presente o amor de Deus em nossas vidas, somos capazes de alcançar o que o plano de Deus quer. Famílias sadias, filhos abençoados, vidas partilhadas na harmonia e abertura para a comunidade e para os irmãos. Para com isso, construirmos uma sociedade mais justa e feliz. Esse é o ideal, da criação que Deus quer para cada um de nós. Portanto, o plano de Deus tem sentido para nós, porque é a imagem daquilo que Deus sempre desejou, a sua criação favorita. Basta que nós ouçamos, compreendamos e façamos a adesão de coração ao reino que Deus preparou para todos nós. Por isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seguirei rumo ao Rei dos Reis, caminharei, não me cansarei, e seguirei rumo ao Rei dos Reis, Ele é minha força, Deus é bom e fiel.